Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre vertebrados peçonhentos e venenosos, a diferença entre eles. Vamos lá? Animais venenosos, né? O que são esses animais? Na verdade, animais venenosos são aqueles que produzem algum tipo de toxina, né? E que vai causar esse envenenamento através do toque, né? Do contato ou da ingestão. Ou seja, ele não tem a capacidade de injetar a toxina na presa, né? Por acidente, por exemplo. É só através do contato ou da ingestão. E os exemplos que eu coloquei aqui é a rã ponta de flecha e o baiacu, que falaremos mais adiante. Então, desses animais venenosos, né? Aqui, os sapos ponta de flecha, eles são da família Dendrobatidae. Eles têm essa coloração característica que é chamada de aposemática. É uma coloração bem típica que chama a atenção. É uma coloração que você olha na floresta e já sabe que aquele animal pode ser potencialmente perigoso. Ok? Então, elas produzem esse veneno, essa toxina, através da alimentação delas. Ok? Outro exemplo de animais venenosos é o baiacu, né? Que inclusive é alimento em várias regiões, né? Ele é da família Tetraodontidae e o veneno que ele produz é uma toxina que é potencialmente fatal. Então ele vai ter aquela glândulazinha onde vai produzir essa toxina, certo? Se ela for retirada, a carne do baiacu pode ser ingerida tranquilamente, ok? Mas tem que saber como retirar. Mais um exemplo de animal venenoso é o cambô. Esse sapinho, né, a espécie, o nome científico é Philomedusa bicolor, né, tem duas cores, a cor esverdeada por cima, esbranquiçada por baixo, e vai produzir uma toxina que vai ser expelida pela pele. Essa toxina é formada por peptídeos, né, então tem a filomedusina, hermorfinas, deutorfinas, por exemplo, que são utilizadas em medicamentos como a morfina, por exemplo. Agora, com relação aos animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que têm a capacidade de inocular o veneno na presa, certo? Então, eles conseguem, por exemplo, através da dentição. E aqui nesse exemplo eu coloquei 3 exemplos de serpentes, né? Como a cascavel, a surucucu ou a coral verdadeira, que conseguem inocular esse veneno nas suas presas. Entre os invertebrados, vocês devem conhecer, por exemplo, o escorpião, a aranha-armadeira, a aranha marrom, que conseguem, também são animais peçonhentos. Com relação à dentição das serpentes, né, que vai determinar se ela é perigosa ou não, mas claro, nunca se aproxime de uma, porque não tem como você identificar essa dentição assim muito próximo, né? Provavelmente já vai ser a distância suficiente para ela atacar. Então nós temos ali a áglifa, que não é perigosa, não vai inocular o veneno, opistóglifa, que ela não chega a ser perigosa, né? Ela não consegue inocular facilmente o veneno, proteróglifa, que tem um pouco mais de dificuldade, mas que consegue inocular, e claro, a solenóglifa, que vai ter as duas presas bem proeminentes, tá? Então aqui alguns exemplos dessas serpentes, né, com essas determinadas dentições. Então a áglifa nós temos, por exemplo, aqui no Brasil a jiboia, né, que não consegue inocular veneno. Opistóglifa a gente tem a cobra cipó, né, que também mesmo a picada da cobra cipó não é perigosa, tá? A proteróglifa a gente tem a cobra coral, que é potencialmente perigosa, porém ela teria que mastigar para conseguir inocular esse veneno. E a solenóglifa, como a cascavel, que bastou a picada para inocular esse veneno. Ok? Ainda sobre a dentição, então a solenóglifa é aquela, né, que é mais especializada justamente para inocular esse veneno, e a gente tem as famílias Viperidae e Elapidae, por exemplo, o surucucu, né, a jararacuçu, desculpa, a jararaca, a cascavéis, tá? Agora, como que a gente identifica esses animais, né? Principalmente pela fosseta loreal, que é essa estrutura próxima da narina, o guicho ou socário, que é da cascavel, né? A coloração avermelhada, por exemplo, da cobra coral, ou a dentição, os tipos de dentições, né? Que normalmente a solenóglifa é a mais visível. Em caso de acidente, o que você deve fazer, né? Evitar esforço, manter o local mais elevado, né? Levar imediatamente ao hospital, não fazer torniquete, ok? Não sugar o veneno, tá?
E claro, existem outros animais peçonhentos, como eu já comentei, né? Então, um exemplo é o peixe-leão, que tem cerca de 18 espinhos, que tem essa capacidade de inocular, né, o veneno, tá? Eles produzem uma toxina. E as arraias de água doce, que também vão ter esse ferrão próximo ali da cauda e que vão ter essa capacidade de inocular a toxina. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre os vertebrados venenosos e peçonhentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!